Hipocrisia internacional. Lula acusa, mas não se cala. O presidente Lula decidiu subir o tom contra o presidente Donald Trump após o republicano manifestar apoio a Jair Bolsonaro. Sem rodeios, o petista acusou Trump de interferir na política brasileira, como se o Brasil fosse um território blindado às opiniões internacionais. Mas aí vem a grande questão: será que Lula tem moral para criticar esse tipo de atitude? Pois é. O mesmo Lula que hoje grita por soberania nacional já foi protagonista de inúmeros episódios de ingerência direta nos assuntos internos de outros países. E não estamos falando de meras opiniões diplomáticas. Foram ações concretas, com consequências graves. Quer um exemplo? Vamos voltar a abril deste ano. Lula ofereceu asilo político à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, condenada a 15 anos de prisão por corrupção, em um caso ligado famigerada Lava Jato. O governo brasileiro chegou a mobilizar a Força Aérea para buscá-la, alegando questões humanitárias. Heredia, inclusive, chegou ao Brasil acompanhada do filho menor de idade. E adivinha? A imprensa peruana caiu matando. O respeitado jornal El Comércio estampou em sua capa manchete: fortes críticas a Lula por conceder asilo a Nadine Heredia. O ex-chanceler Francisco Tudela foi direto: o Brasil ofereceu asilo a quem não se qualifica. Mas a lista de interferências não para aí. Em plena campanha eleitoral argentina, Lula cruzou a fronteira ideológica e resolveu apoiar Sérgio Massa, afiliado político do kirchnerismo. O presidente brasileiro não só teceu elogios públicos como também atacou Javier Milei. Resultado: foi chamado de intervencionista pelo próprio Milei, que lembrou o passado do petista com um recado direto: esteve preso por corrupção e é comunista. E tem mais. Na visita à ex-presidente condenada Cristina Kirchner, Lula posou sorridente com uma plaquinha: Cristina Libre. É a mesma coreografia ensaiada da esquerda latino-americana. Protege-se corruptos de estimação sob a máscara de vítimas de lawfare. O curioso é que Lula reclama de perseguição judicial, mas não vê problema em usar o sistema de justiça para atacar adversários aqui dentro, como no caso de Jair Bolsonaro, que virou réu em processos que muitos especialistas consideram frágeis. O deputado federal Nicolas Ferreira foi cirúrgico ao comentar: Lula não tem moral alguma para falar em interferência. Defendeu Cristina Kirchner, acolheu Nadine Heredia, pediu ajuda da China para discutir censura nas redes e, quando foi preso, apelou para tribunais internacionais. Aliás, o relacionamento de Lula com regimes autoritários mundo afora é um capítulo à parte. Quando o ditador Nicolás Maduro foi declarado vencedor de uma eleição sem atas públicas, com denúncias de fraude por toda parte, Lula bateu palma. Disse que o pleito foi normal e tranquilo. Ignorou totalmente as queixas da oposição venezuelana e de organizações internacionais. Isso é defesa da democracia ou cumplicidade com o autoritarismo? E não podemos esquecer o episódio constrangedor na guerra entre Rússia e Ucrânia. Tentando protagonismo no cenário internacional, Lula quis intermediar um cessar-fogo ao lado da China, mas sem sucesso. Chegou a sugerir que Putin comparecesse pessoalmente às negociações em Istambul, o que obviamente não aconteceu. Pior, relativizou a ocupação da Crimeia e praticamente admitiu que a Ucrânia deveria aceitar a invasão. O tom foi de resignação. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Vocês acham que Putin vai sair da Crimeia? Nem ele quer, nem Zelensky quer perceber que já invadiram. Já em relação a Israel, Lula ultrapassou todos os limites ao comparar as ações do governo de Benjamin Netanyahu contra o grupo terrorista Hamas ao Holocausto. Foi declarado persona non grata em Israel e, mesmo assim, dobrou a aposta ao acusar Netanyahu de genocídio. Tudo isso vindo de alguém que se diz defensor da paz e do diálogo. E se voltarmos à eleição americana de 2020, veremos que Lula foi um torcedor declarado do Partido Democrata. Criticou abertamente Trump, elogiou Joe Biden e ainda afirmou que os Estados Unidos só respeitarão a democracia se Biden vencer. Mais uma vez, interferência clara. E agora que Trump responde em tom firme, Lula faz cena de ofendido e tenta posar de defensor da soberania nacional. Como se não bastasse, o petista ainda pediu ao ditador Xi Jinping que enviasse um representante de confiança ao Brasil para tratar da regulação das redes sociais. Ou seja, enquanto prega liberdade e autonomia por aqui, Lula acena para um regime que persegue jornalistas e censura qualquer tipo de opinião contrária. Coerência? Nenhuma. Tudo isso nos leva a uma conclusão inevitável. O presidente brasileiro aplica, sem constrangimento, o velho método do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Reclama de interferência externa, mas age como um verdadeiro interventor quando se trata de proteger aliados ideológicos.
O Brasil merece mais do que um líder que fecha os olhos para abusos quando esses abusos vêm de amigos políticos. É preciso coerência, responsabilidade e, acima de tudo, respeito à inteligência do povo. Chega de hipocrisia travestida de diplomacia. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Lula tem moral para acusar Trump de interferência, mesmo com esse histórico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui a verdade tem vez e voz.